Capítulo 4. 11 de setembro de 2012. Nas primeiras horas da terça-feira, dia 11 de setembro de 2012, Benghazi despertou do sono quando o chamado dos almohadens para a oração Fajr ecoou pela cidade antiga. Allahu Akbar. Em tradução livre significa Allah é grande, proclamam eles. Ashhadu anna Muhammadan Rasulallah. Hayya alas Salah. Eu testemunho que Maomé é o mensageiro de Deus. Venham rezar. A primeira das 5 devoções diárias dos muçulmanos devotos ressoou e esvaiu-se. Logo em seguida, o sol despontou no horizonte. Minutos depois, às 6h43 da manhã, 3 homens em um carro com marcas que o identificavam como sendo da polícia líbia diminuiu a velocidade até parar na rua de Cascalho, no lado norte do complexo diplomático dos Estados Unidos. Um homem vestido com farda policial subiu até o 2º andar de um prédio em construção vizinho ao restaurante Venésia, de onde se tinha vista panorâmica do complexo. A farda dele carregava a insígnia do Conselho Supremo de Segurança da Líbia, conhecido como SSC, uma coalizão de milícias que constituiu uma força policial rudimentar para a cidade bruta. Os outros 2 homens permaneceram dentro do carro ligado e em ponto morto. O carro exibia emblemas da SSC, que tinha as cores vermelha, preta e verde do movimento rebelde líbio. O local elevado na construção era vantajoso para o homem fardado, que teve uma visão clara sobre o muro e o interior do complexo. Ele conseguia ver os prédios e as fortificações, inclusive do Chateau Christophe, o casarão onde o embaixador Chris Stevens dormia. O homem também conseguia ver um mastro onde a bandeira americana esvoaçaria a meio mastro ao longo do dia, em respeito ao 11º aniversário do 11 de setembro. O homem gravou o que viu com a câmera de um telefone celular. Nos dias antes da visita do embaixador, agentes da ADS tinham pedido para que um carro identificado da SSC ficasse posicionado do lado de fora do complexo durante 24 horas por dia, enquanto Stevens estivesse na propriedade. Normalmente, quando eles chegavam ao complexo, os policiais da SSC avisavam os guardas da região que tinham sido empregados ali. Porém, nenhum guarda líbio nem agente americano da ADS tinha sido informado que alguém da SSC visitara o complexo naquela manhã, muito menos que tirara fotos do local de maneira furtiva. Os operadores têm 2 palavras para descrever pessoas desconhecidas que fotografam locais seguros sem avisar ou sem permissão: vigilância, para coletar informações, e reconhecimento, para ganhar vantagem tática. A vigilância de uma unidade diplomática americana era preocupante, e a reação a ela devia ser, no mínimo, a contravigilância para descobrir a identidade do observador e a intenção dele. O reconhecimento era pior, já que antevia uma ofensiva militar ou uma ação combativa. Um guarda da Blue Mountain Líbia, que trabalhava no turno da manhã, viu o fotógrafo e saiu pelo portão do complexo para falar com ele. Abordado pelo guarda desarmado, o homem com a farda da SSC negou estar fazendo algo errado. Voltou para o carro e foi embora, com seus 2 companheiros e suas fotos. Mesmo antes do aparecimento do fotógrafo, Stevens tinha planejado passar o dia dentro dos muros do complexo, para evitar transformar-se em um tentador alvo para os simpatizantes da Al-Qaeda ou pessoas com sentimentos anti-americanos no aniversário do 11 de setembro. A agenda do embaixador incluía conversas no Casarão C com um juiz de um tribunal de apelação, o dono de uma transportadora que tinha um irmão com aspirações políticas e com um analista político. A última reunião que tinha agendada para o dia era com o cônsul-geral da Turquia, Ali Akin, que tinha ajudado os americanos na primeira vez que Stevens esteve em Benghazi, em abril de 2011. O relato do guarda da Blue Mountain sobre o episódio com o fotógrafo fez com que os agentes americanos da DS ficassem em alerta máximo. 2 agentes pediram ao guarda para lhes mostrar onde ele havia visto o homem fardado, para definir o que o fotógrafo tinha sido capaz de observar.
Um agente da DS também informou ao pessoal no anexo da CIA sobre o incidente suspeito, como parte de seu acordo de longa data que estipulava o compartilhamento de informações sobre segurança em relação a eventos em que os operadores da GRS precisavam ser chamados para agir como força de reação rápida. Além disso, um agente da DS espalhou a notícia sobre o fotógrafo entre os comandantes da milícia 17 de fevereiro, que presumiam ser aliada dos americanos. Os líderes da milícia 17 de fevereiro disseram aos agentes da DS que fariam uma reclamação em nome dos americanos ao escritório local da SSC. Individualmente, Stevens revisava o texto de uma reclamação que tinha esboçado sobre o incidente e que ele queria que fosse entregue às autoridades policiais. No início da manhã de hoje, informava o esboço como noticiado pela revista Foreign Policy. Um dos nossos aplicados guardas fez um relato preocupante. Próximo ao nosso portão principal, um membro da força policial foi visto num andar superior de um prédio em frente ao complexo. Foi relatado que essa pessoa estava fotografando o interior da missão especial dos Estados Unidos. Outra reclamação direcionada ao escritório do Ministério das Relações Exteriores da Líbia começava com a queixa de que a solicitação de proteção policial para o complexo durante a visita de Stevens fora ignorada. As maiores autoridades do Ministério das Relações Exteriores nos garantiram que forneceria todo o apoio durante a visita do embaixador Stevens a Benghazi. Entretanto, entristece-nos ter de informar que a presença da polícia no nosso portão principal tem ocorrido apenas ocasionalmente. Comunicava ela. Passamos muitas horas sem qualquer apoio policial. 11 de setembro foi um típico dia de meio expediente nos escritórios do governo líbio, onde os burocratas tinham aperfeiçoado a arte de chegar tarde, demorar muito no almoço e sair cedo. Quando Stevens terminou o texto, não havia nenhum funcionário líbio para receber o documento. As reclamações teriam que esperar pelo menos mais um dia. No final da manhã, Stevens mandou comunicados para Washington e eles continham um relatório semanal de incidentes relacionados à segurança. Ele descreveu a crescente frustração com a polícia e as forças de segurança por parte dos líbios. Anteriormente, um policial local da SSC informou a Stevens que eles eram fracos demais para manter o país seguro. Também no dia 11 de setembro, Stevens aprovou um comunicado, que mais tarde seria criticado pelo The Daily Beast, que levantava a perturbadora possibilidade de 2 líderes de milícias líbias em Benghazi, aparentemente aliadas, terem se virado contra os Estados Unidos. O comunicado dizia que os líderes das milícias acreditavam que os Estados Unidos estavam apoiando um de seus rivais em sua candidatura a primeiro-ministro. Se o líder rival ganhasse um voto no dia seguinte, 12 de setembro de 2012, no parlamento líbio, Stevens escreveu: os 2 descontentes líderes milicianos avisaram que não continuariam a garantir segurança em Benghazi, uma atividade crítica que eles declararam estar executando atualmente. Entre envios de comunicados, participações em reuniões e trabalho burocrático, Stevens recebeu uma perturbadora mensagem de texto de George Hicks, o chefe adjunto da missão em Trípoli, portanto o segundo na cadeia de comando entre os diplomatas dos Estados Unidos, na Líbia. Chris escreveu: Hicks, você está ciente do que está acontecendo no Cairo? Stevens respondeu que não. Então Hicks explicou que manifestantes tinham atacado violentamente a embaixada dos Estados Unidos na capital egípcia. Stevens compartilhou a notícia com um membro da sua equipe de segurança e seguiu em frente com os afazeres do dia. Individualmente, um dos agentes da DS em Benghazi, Alec Henderson, ficou sabendo dos protestos no Cairo por intermédio de um colega em Trípoli. De seu posto no complexo, Henderson ligou para o anexo para se assegurar de que todos os americanos em Benghazi estivessem cientes dos crescentes distúrbios a pouco mais de 1000 quilômetros dali, no Egito. Sem dúvidas, o protesto no Cairo foi desencadeado pelas notícias dadas pela mídia egípcia
sobre o trailer de um filme amador anti-islâmico chamado A Inocência dos Muçulmanos, que tinha sido postado no YouTube. O filme, feito por um cristão egípcio-americano, com um histórico de fraudes bancária e muitos pseudônimos, difamava o profeta Maomé ao retratá-lo como um bufão sanguinário e adúltero, homossexual e molestador de crianças. Notícias falsas sugeriram que o governo dos Estados Unidos estava, de alguma maneira, envolvido na produção do filme, o que inflamou a raiva entre os egípcios muçulmanos. A embaixada no Cairo pode ter involuntariamente contribuído com essa impressão ao fazer uma declaração desajeitada ao meio-dia, repudiando o vídeo. Como Gregory Hicks contou ao embaixador Stevens, os manifestantes egípcios tinham escalado o muro da embaixada e queimado a bandeira americana. Elas a substituíram por uma bandeira preta jihadista com uma inscrição em árabe que dizia: "Não existe outro Deus a não ser Alá, e Maomé é o mensageiro dele." O dia 11 de setembro de 2012 começou como um dia típico para os operadores da GRS no anexo. Como primeira atividade do dia, Tig acompanhou Bob, o chefe da base, seu adjunto, e um oficial de inteligência até uma reunião marcada para as 9 horas, com contatos líbios em um escritório na Fourth Ring Road, quase exatamente em frente ao portão de trás do complexo diplomático. Lá, Tig escutou Bob e os outros funcionários discutindo sobre as autoridades líbias terem perguntado a respeito da localização do anexo. Depois, Tig fez a segurança para os agentes da CIA quando eles foram ao complexo, para informar o embaixador e os agentes da DS que os líbios com quem tinham se encontrado os alertaram sobre a existência de uma ameaça aos prédios do governo local naquele dia. Tig escutou Steve dizer que não estava preocupado, porque ele tinha a intenção de ficar dentro dos muros do complexo e porque a ameaça foi aparentemente feita por um grupo de líbios contra outro. Depois de um café da manhã com mingau de aveia e ovos, Oz trombou com Rony do lado de fora do prédio A. Eles sentaram e desfrutaram do café, da conversa e da brisa quente da manhã. Oz estava lendo Não Há Dia Fácil, um livro de memórias de um ex-membro do SEAL Team 6 sobre a incursão para matar Osama Bin Laden. Por dias ele vinha alfinetando Rony. "Ei, escrever livros faz parte do treinamento de um SEAL?" Sabendo que Rony tinha ressalvas sobre um SEAL falar sobre seu trabalho. "Eu terminei aquele livro", comentou Oz. "Agora eu posso te emprestar. Sei que está querendo ler." "Ah, vai se foder", respondeu Rony, voltando para o seu café. A agenda de Oz para o dia estava tranquila. Ia jogar Call of Duty, malhar, dar uma cochilada, beliscar alguma coisa à tarde e tomar um banho. À noite, estava escalado para escoltar uma oficial de inteligência em um jantar com um próspero empresário líbio e sua esposa. Oz e a oficial de inteligência, que tinha se tornado amiga do casal líbio por contatos de trabalho, deixou o anexo por volta das 6 horas da tarde. Eles pararam em uma cafeteria com internet para comprar café e depois seguiram de carro pela orla até a casa luxuosa de seus anfitriões. Durante o percurso, a oficial de inteligência, para jogar conversa fora, perguntou se o anexo realmente precisava de tantos oficiais de segurança e operadores da GRS. Oz garantiu a ela que precisavam de cada um deles. Quando o pôr do sol se avizinhou, pouco antes das 7, nada parecia fora do comum. A tarde estava clara e Benghazi, com sua costumeira agitação e tumulto. Oz, a oficial de inteligência e o casal líbio acomodaram-se ao redor de uma refeição tradicional do norte da África. Kebab de cordeiro, tâmaras e bolinhos doces feitos de delicadas camadas de massa filo com pistache e mel. Conversaram sobre política e sobre a vida em seus respectivos países. Depois do jantar, os anfitriões serviram chá e montaram um narguilé, mas estava faltando o bojo da parte de cima onde ficava o tabaco. Usando sua faca de combate, Oz fez um buraco em uma pera, deixando-a com o formato de um bojo de narguilé improvisado. O anfitrião admirou a habilidade e a faca dele. Então Oz o surpreendeu ao dá-la de presente.
No final da tarde, Tig e Ronnie começaram a antecipar a manhã seguinte, pois estavam escalados para proteger o embaixador durante uma visita planejada aos escritórios da Companhia de Petróleo do Golfo Árabe. Os agentes da DS no complexo não estavam familiarizados com a região onde ficava a Companhia de Petróleo, já que geralmente confiavam em um motorista local para levá-los aos lugares. Mas Tig e Ronnie conheciam bem a área e concordaram em servir de equipe de reconhecimento. Quando a noite caiu, os dois operadores foram de carro para o local em que ficavam os escritórios para examinar e se certificar de que conheciam o lugar aonde levariam Stevenson no dia seguinte. No caminho de volta para o anexo, por volta das 8h30 da noite, Ronnie e Tig passaram em frente ao complexo de carro. Estava tudo calmo. Ronnie ligou para os agentes da DS com seu telefone celular. "Ei", disse Ronnie ao agente da DS, "nós descobrimos onde é o lugar. Você quer que a gente dê uma passada aí agora para te contar onde é, ou você quer que a gente espere?" O agente da DS disse a Ronnie para esperarem até de manhã, enquanto voltavam de carro para o anexo. Ronnie e Tig conversaram sobre o quanto achavam perturbador os agentes da DS conhecerem tão pouco os arredores, a ponto de terem que confiar em um motorista local para rodar com eles por Benghazi. No geral, todos os operadores da GRS se preocupavam com a visita do embaixador estar cheia de pontos de vulnerabilidade. A preocupação número 1 era o corte da fita no cantinho americano porque ela tinha sido anunciada com antecedência. Mas ao conversarem entre si, os operadores concluíram que Stevens poderia ser alvo a qualquer momento e em qualquer lugar durante os 5 dias de visita porque a equipe de segurança do Departamento de Estado tinha pouquíssimos funcionários. De volta ao anexo por volta das 9 da noite, Tig deixou Ronnie e o líder da equipe da GRS na sala da equipe no prédio C. Ele caminhou até o prédio D, que ficava ao lado, e foi para o quarto que dividia com Jack. Quando Tig chegou, Jack estava se preparando para capotar. Eles disseram boa noite e depois se recolheram cada um para o seu lado da cortina pesada que tinham pendurado para terem mais privacidade. Jack se despiu, tirou as lentes de contato e as colocou em uma prateleira de fácil acesso. Ajeitou cuidadosamente roupas limpas em uma cadeira ao lado da cama e enfiou a carteira, que não tinha nada além de dinheiro e sua identidade do governo, em um bolso da calça que ele tinha separado. Como sempre, tinha deixado sua aliança encaixotada em uma penteadeira, junto com uma sacola trançada que continha seus cartões de crédito, carteira de motorista e outros itens pessoais. As coisas valiosas ficariam bem guardadas enquanto durasse a viagem. Jack colocou a pistola que estava dentro do coldre na cabeceira da cama. Assim estaria preparado para um confronto imediato, caso necessário. Jack olhou para um armário de equipamentos aberto. Como os outros operadores da GRS, ele arrumou seu fuzil de assalto, colete à prova de balas e outros equipamentos ali perto, obedecendo a um comunicado do serviço secreto sobre um possível ataque a um alvo americano. Jack conectou seu radiotransmissor a um carregador sobre um criado mudo ao lado da cama. Todos os operadores mantinham os rádios à mão 24 horas por dia, para que assim estivessem disponíveis instantaneamente em caso de emergência. Com tudo organizado, Jack estava fazendo jus ao seu cargo de soldado de assalto. Sentou na cama nu, lendo e-mails em seu laptop. Começou a pensar em uma mensagem para a esposa. Tanto passara parte do dia trabalhando no software de mapeamento, mostrando aos oficiais de inteligência do anexo as localizações de terroristas em Benghazi e na cidade de Derna, cerca de 250 quilômetros a leste. Quando a noite caiu, tanto o IDB estavam de serviço como força de reação rápida. Eles relaxavam com café e assistiam ao filme de ação mitológico Fúria de Titãs. Durante uma pausa, DB ligou para a família em casa. Eles voltaram para o filme enquanto aguardavam Oz e a oficial de inteligência voltarem do jantar. Enquanto os protestos continuavam na Embaixada dos Estados Unidos, no Cairo, notícias na mídia relatavam tumultos se espalhando por outros países muçulmanos da região.
Os operadores da GRS foram informados sobre os eventos no Egito, mas não viram nem ouviram nada que sugerisse que alguém em Benghazi estivesse irritado por causa de um trailer ofensivo no YouTube de um filme anti-muçulmano. Ao que tudo indicava na tranquila região ao redor do complexo e do anexo, o dia 11 de setembro de 2012 iria passar pela história como um dia comum em Benghazi. No complexo, às 7h40 da noite, Stevens e um dos agentes da DS acompanharam o cônsul-geral da Turquia, Ali Akin, até o portão principal. O sol tinha se posto aproximadamente 1 hora antes. Estava escuro e quando eles pisaram na vazia estrada de cascalho, Stevens despediu-se de Akin. Depois, voltou para o casarão C. Meia hora depois, uma equipe de segurança britânica deixou veículos e equipamentos de comunicação no complexo. Uma atividade rotineira depois do fechamento do consulado britânico 3 meses antes. Nada parecia fora do comum quando o embaixador saiu pelo portão com Akin, nem quando a equipe britânica foi embora por volta das 8h30 da noite. Às 9 horas da noite, os 7 americanos no complexo estavam se preparando para se recolher. O especialista em comunicação, Sean Smith, estava em seu quarto no casarão C, onde tinha ficado conversando online com um amigo do Ev. Mais cedo naquela noite, quando o amigo disse que eles se falariam de novo, em breve, Smith respondeu melancolicamente: "Isso se a gente não morrer hoje à noite. Nós vimos um policial que toma conta do complexo tirando fotos." 3 agentes da DS sentaram-se juntos do lado de fora do casarão e ficaram conversando sob as estrelas perto da piscina. Um deles era Scott Wickland, o segurança pessoal de Stevens. Também do lado de fora estava o competidor bigodudo companheiro de Wickland, David Ubben. Relaxando com Wickland e Ubben havia um dos agentes da DS que tinha acompanhado Stevens na vinda de Trípoli. O outro agente da DS, que também tinha viajado com Stevens, estava de sentinela dentro do casarão C, assistindo a um vídeo na TV de tela plana na sala. O 5º e mais graduado agente da DS em Benghazi, Alec Henderson, estava no prédio conhecido como Centro de Operações Táticas, o TOC. O seu turno tinha terminado, então normalmente não haveria ninguém monitorando os vídeos de segurança dentro do TOC, uma prática já estabelecida, pois o complexo confiava que os guardas contratados ali na região ficariam de olho no perímetro quando nenhum agente estivesse de serviço. A ideia era de que aqueles guardas líbios desarmados entrassem em contato pelo rádio com os agentes da DS, caso surgisse algum problema. Mas Henderson queria terminar de preencher uns formulários. Então ele foi ao toque antes de dormir. Todos os 5 agentes estavam somente com suas pistolas, como sempre faziam quando estavam dentro dos muros do complexo. Seus kits com colete à prova de balas, capacete, rádio, fuzil de assalto M4, outras armas e munição estavam guardados em seus quartos. Os kits de Wickland e Henderson estavam no casarão C, o de Ubben, no TOC, e os kits pertencentes aos 2 agentes de Trípoli estavam no prédio Cantina, em frente ao TOC. Depois de dar boa noite ao diplomata turco, Stevens retirou-se para seu quarto no casarão para relaxar. Uma edição recente da revista The New Yorker o aguardava, mas antes ele registrou seus pensamentos. "É tão bom estar de volta a Benghazi", Stevens escreveu em seu diário na página com data de 11 de setembro. De acordo com o site sofrep.com, uma conexão emocional muito mais forte com este lugar, com as pessoas, mas também com o clima de cidade pequena e o ar úmido, e o verde e o complexo espaçoso. Steven recontou brevemente as reuniões do dia. Depois escreveu uma última e inquietante frase no diário daquele dia: "Intermináveis ameaças à segurança." As reticências da elipse minguavam na direção do final da página. Às 9h02 da noite, um inesperado veículo passou pela rua de cascalho do lado de fora do complexo. Uma caminhonete Toyota com a insígnia da polícia SSC. Ela estacionou em frente ao portão C1, o principal, mas os homens lá dentro permaneceram em seus assentos. Não procuraram os guardas líbios nem outra pessoa qualquer no complexo. O veículo da SSC arrancou 40 minutos depois de ter chegado. É possível que a breve presença do veículo tenha sido uma resposta à solicitação dos americanos
para que houvesse proteção da SSC 24 horas por dia durante a visita do embaixador. A outra possibilidade era mais desagradável. Seus movimentos estavam, de alguma maneira, conectados ao fotógrafo misterioso que tinha chegado naquela manhã, em um veículo com emblemas similares. Talvez não tivesse nada a ver com uma dessas possibilidades. Ou quem sabe fosse um sinal. Quase no mesmo momento em que a caminhonete da SSC saiu do complexo, tiros e uma explosão ressonaram. Várias dezenas de homens entoando cânticos em árabe e atirando com AK-47 para cima abarrotaram a entrada de pedestres ao lado do portão principal. No final, eles chegaram a mais de 60. Alguns eram barbudos, outros estavam de barba feita. Outros usavam camisa preta e calça camuflada. Outros, jeans e camisa branca ou colorida. Alguns usavam colete tático à prova de bala estilo militar. Outros estavam de pijama masculino. Alguns tinham walkie-talkies. Alguns eram jovens e magros. Outros corpulentos e de meia idade. Outros escondiam o rosto com lenço, mas a maioria não. Os agressores não usavam insígnia. E nenhum dos americanos viram onde eles tinham se juntado nem exatamente quando chegaram ao portão. Uma coisa era certa. Eles demonstravam o desejo em comum de aterrorizar americanos no complexo da missão especial. Ou coisa pior, não ficou claro quem foi que abriu o portão, mas a responsabilidade pela entrada era dos guardas da Blue Mountain Libya. De acordo com alguns relatos, os invasores armados ameaçaram os guardas desarmados, que cederam imediatamente. Uma análise crítica, feita pelo governo dos Estados Unidos, levantou a possibilidade de que os guardas locais pouco qualificados deixaram o portão de pedestres abertos depois de verem os agressores e fugiram dali. Não conseguiram nenhuma prova de que os guardas da Blue Mountain estavam em conluio com os agressores. Talvez eles fossem incompetentes, como apontado no relatório. Eles já tinham deixado o portão sem tranca antes. Para complicar ainda mais as coisas, o monitor da guarita estava quebrado e novas câmeras de vigilância, que já tinham sido enviadas ao complexo, ainda não haviam sido instaladas. Quando os agressores entraram, os 3 milicianos armados da 17 de fevereiro e os 5 guardas da Blue Mountain Libya fugiram para pontos no sul e no leste dentro do complexo. Confiar nos guardas líbios para soarem o alarme, alertarem os agentes da DS e servirem como uma primeira linha de defesa foram um erro, já que não fizeram nada disso antes de abandonarem seus postos. Eles se apressaram pela escuridão na direção da cantina e do toque, onde sabiam que encontrariam agentes da DS mais bem treinados e armados. Alguns dos líbios empregados no complexo aparentemente seguiram até portão de trás que dava para a Fourth Ring Road. Com o portão principal aberto e sem guardas, os agressores não encontraram resistência. Eles chegaram livres ao terreno bem cuidado. Quase imediatamente após invadirem o complexo, os agressores tinham a propriedade sob seu completo controle sem que um tiro tivesse sido disparado na direção deles. Deste ponto em diante, suas ações sugeriram uma mescla de planejamento tático, talvez com base em reconhecimento e confusão oportunista. Os agressores pegaram galões de 5 litros de combustível guardados perto dos geradores novos que ainda não haviam sido instalados ao lado do alojamento da 17 de fevereiro, logo depois do portão principal. Eles espalharam diesel ao redor da construção, onde ficavam os alojamentos, e em 2 veículos, estacionados ali perto, depois botaram fogo. Enquanto chamas alaranjadas e a densa fumaça preta subiam ao céu da noite, os invasores correram na direção do coração do complexo, o casarão C. Dentro do seu quarto no casarão, Sean Smith escutou o início do tumulto. Puta merda! Ele digitou para um de seus amigos de jogo. Tiros. Alec Henderson, o agente da DS que estava preenchendo os formulários no toque, também escutou tiros junto com uma explosão. Os agentes da DS estavam acostumados a escutar tiros e explosões quando o sol se punha, mas aqueles pareciam bem mais perto do que de costume. Henderson saiu de sua mesa e caminhou até a janela do toque.
mas viu somente os sacos de areia empilhados do lado de fora. Quando estava voltando para a sua mesa, Henderson deu uma olhada para um grande monitor que mostrava, simultaneamente, um tabuleiro de damas de imagens, em preto e branco, de aproximadamente 12 câmeras espalhadas pelo complexo. Ele focou no quadrado no monitor que mostrava a imagem capturada por uma câmera apontada para a entrada principal. Em uma questão de segundos, a tela mostrou de 16 a 20 agressores armados correndo para dentro do complexo pelo portão principal. Pelo menos 2 deles tinham tecidos do tamanho de lençóis de cama de solteiro, um preto e outro branco, ambos com textos em árabe. Henderson afastou-se do monitor e acionou o interruptor do sistema de alarme que fazia a sirene de advertência bradar em alto-falantes espalhados pelo complexo. Uma voz gravada avisava, repetidamente, abaixar e se proteger, ficar longe das janelas. Henderson apertou o botão, que acionava o sistema de alto-falantes e gritou, atenção, complexo! Atenção, complexo! Isto não é um treino! Ele soltou o botão e a voz gravada, e a sirene voltaram, soando como uma sirene da polícia britânica, com sua cadência alternando tons alto e baixo. Henderson pegou seu iPhone e ligou para o anexo da CIA ali perto e para a embaixada em Trípoli. Chefe, ele disse a John Martinek, o chefe dos agentes da DS em Trípoli, estamos sendo atacados. Enquanto Henderson trabalhava para alertar o complexo e assegurar a ajuda na segurança, tiros retumbaram de vários locais, pois os terroristas tinham controlado a propriedade. Seguindo o protocolo, ele voltou para o trabalho e assumiu o posto de oficial de comunicações emergenciais, usando seu telefone celular e rádios para permanecer em contato com o anexo, Trípoli, e seus companheiros agentes da DS no complexo. A repentina explosão de tiros e a cantoria dos homens que correram para dentro do complexo despertaram os 4 agentes da DS no casarão C. Os agentes da DS que assistiam a um filme correram para fora para se juntar a Scott Wickland, David Uben e o outro agente de Trípoli no pátio. Uben correu uns 50 metros para o outro lado do complexo com os agentes de Trípoli, em direção à cantina e o toque, para pegarem seus fuzis de assalto M4, coletes e outros equipamentos que estavam nos quartos. Como guarda-costas de Stevens, Wickland tinha como responsabilidade principal fazer a segurança do embaixador. Ele correu para dentro do Chateau Christophe e resgatou seu kit, que incluía uma escopeta de combate, um fuzil de assalto, colete à prova de balas e rádio. Wickland rapidamente reuniu Stevens e Sean Smith no casarão à penumbra. Berros, cantos e disparos de arma de fogo ecoavam do lado de fora. Wickland instruiu o embaixador e o especialista em comunicação a colocarem seus coletes à prova de balas enquanto trancava todos os 3 atrás do portão da zona de segurança do casarão. O agente da DS deu a Stevens seu telefone celular e passou um rádio para Alec Henderson no toque, para informar sua localização, e que até o momento estavam bem. Com seu fuzil, sua escopeta e sua pistola prontos, Wickland encontrou um lugar protegido dentro da zona de segurança, de onde conseguia ver o portão sem ser visto por ninguém do outro lado. A posição defensiva deu-lhe uma linha clara para atirar em qualquer um que tentasse violar a zona de segurança. Com o celular de Wickland e com o seu próprio telefone, Stevens ligou exaltado para a embaixada em Trípoli e para seus contatos locais, em busca de ajuda. Ele ligou 2 vezes para o número de seu adjunto em Trípoli, George Hicks, mas ele não atendeu. Por volta das 9h45 da noite na embaixada dos Estados Unidos, em Trípoli, o chefe da DS em Trípoli, John Martinek, entrou correndo no casarão onde Hicks estava assistindo a um de seus programas de televisão favoritos. Greg, gritou Martinek. O consulado está sendo atacado? Ao chamar o complexo de consulado, Martinek estava usando a abreviatura diplomática comum. A missão especial em Benghazi nunca foi oficialmente um consulado. Depois de dar o recado, Martinek correu de volta para o Centro de Operações Táticas da Embaixada. Ao pegar o telefone, Hicks encontrou 2 chamadas perdidas. Uma do celular de Stevens e outra de um número que ele não conhecia. Ele rediscou para o segundo número e Stevens atendeu.
Greg! Nós estamos sendo atacados! Enquanto falava com Stevens, Hicks moveu-se na direção do toque da embaixada. O serviço de telefonia celular em Trípoli era irregular e a ligação de Stevens falhava quando Hicks começou a responder. Ok. Ele tentou falar várias vezes nos 2 números que estavam registrados em sua lista de chamadas não atendidas, mas não conseguiu. Quando chegou ao toque da embaixada, Hicks viu John Martinek ao telefone com Alec Henderson, que em Benghazi tinha o mesmo cargo que o seu, e que se mantinha intocado no toque do complexo de Benghazi. Henderson reportou que todos os 7 americanos no complexo já tinham entrado em contato e que o embaixador e Sean Smith estavam dentro da zona de segurança com Scott Wickland. Martinek espalhou a notícia. Hicks mostrou a outro agente da DS o número desconhecido em seu telefone, aquele que tinha usado para falar com Stevens. O agente contou a Hicks que aquele número era do telefone celular que pertencia ao guarda-costas do embaixador, Scott Wickland. Martinek desligou o telefone com Henderson, fez um resumo do que estava acontecendo para Hicks e disse-lhe que pelo menos 20 agressores armados tinham violado o complexo de Benghazi. Hicks ligou para Bob, o chefe da CIA em Benghazi, que lhe disse que o anexo estava ciente e que se preparava para enviar ajuda. O pequeno grupo de operadores do anexo estava se aprontando, todos eles dispostos, motivados e confiantes de que conseguiriam repelir o ataque e salvar os americanos aprisionados. Quando saiu do casarão C, Uben correu para seu quarto no toque para pegar o kit. Um dos agentes da DS de Trípoli também correu para o toque, pois se enganou ao acreditar que o embaixador estivesse lá dentro. Quando o agente soube que Stevens estava no casarão, ele correu o mais rápido que podia até a cantina para ir ao quarto, armar-se e colocar o colete. Lá, ele trombou com um agente da DS, amigo seu que também estava lotado em Trípoli, e juntos eles decidiram voltar ao casarão C para ajudar Chris Stevens, Sean Smith e Scott Wickland. Uma estradinha de tijolos com uns 5 metros de largura, no máximo, separava a cantina da Vila C. Quando os 2 agentes da DS de Trípoli pararam do lado de fora da cantina, trombaram com um dos guardas líbios da Blue Mountain, que tinham fugido quando o ataque começou. Juntos, os 3 homens se aproximaram da estradinha que sabiam que teriam que atravessar para chegar ao casarão C. Intrusos armados lotavam a escura estradinha não muito longe de onde eles planejavam atravessar. Tentar chegar ao casarão C iria expor o paradeiro deles e transformá-los em alvos fáceis para um tiroteio. Os agentes da DS de Trípoli e o guarda da Blue Mountain recuaram para dentro da cantina e se entrincheiraram em um quarto dos fundos. Depois de pegar as armas e o equipamento, David Uben permaneceu com seu colega da DS, o agente Alec Henderson, dentro do toque trancado, onde estava seguro, e usaram os telefones e rádios enquanto observavam os monitores, com os vídeos do ataque acontecendo ao redor deles. Além de ligarem para a Embaixada dos Estados Unidos, em Trípoli, e para o anexo da CIA, ali perto, entraram em contato também com o quartel-general da milícia, 17 de fevereiro, e o Centro do Comando de Segurança Diplomática em Washington, onde, de acordo com o horário local, eram 4 da tarde. Alguns minutos depois do início do ataque, os 7 americanos, no complexo da missão especial, estavam completamente na defensiva e separados em 3 localidades diferentes. 2 agentes da DS lotados em Benghazi, Alec Henderson e David Uben, estavam trancados dentro do toque. 2 agentes de Trípoli estavam entrincheirados dentro da cantina com um guarda local. E o embaixador Chris Stevens, o especialista em comunicação Sean Smith e o agente da DS Scott Wickland estavam entregues à própria sorte, na zona de segurança do casarão. Os invasores armados estavam em vantagem com o ataque surpresa. Agora eles perambulavam livremente pelo parcamente iluminado complexo, atirando e entoando cânticos à medida que se aproximavam dos prédios em bandos, destruindo o que estava em seu caminho, alguns roubando o que conseguiam carregar.
todos tentando encontrar os americanos. Imediatamente depois da primeira ligação de Alec Henderson pedindo ajuda, os radiotransmissores se espalharam pelo anexo, agora desperto. Todos os GRS, encontrem-se no CP. A chamada de rádio foi feita pelo líder da equipe do GRS. Calmamente, mas com firmeza, ele ordenava aos operadores que se reunissem, no posto do comando, outro nome para o área de informações confidenciais compartimentadas, no prédio C. Todos os operadores encontravam-se no terreno do anexo, com exceção de Oz, que ainda estava no jantar com a oficial de inteligência. Tanto e DB abandonaram Fúria de Titãs. Levantaram-se do sofá e começaram a se aprontar. Tanto, relaxado com sua bermuda cargo, não achou que a chamada pelo rádio tinha sido especialmente urgente. Ele imaginou que estavam sendo chamados para uma repreensão por terem, de alguma maneira, irritado seus chefes. Já tinha acontecido antes, como da vez em que Tanto pendurou uma foto no posto do comando do ator Robert Downey Jr., da época do filme Trovão Tropical, com a seguinte legenda: "Nunca seja um retardado completo." "E aí, Tanto?" perguntou DB. "O que você fez agora?" Tanto se perguntou a mesma coisa, mas não estava preocupado. Ele achou que levaria uma bronca e voltaria para o filme. Menos de 20 segundos depois da primeira chamada, o rádio emitiu uma nova mensagem. "Precisamos da GRS aqui na sala agora." Agora. O tom era totalmente diferente. Tanto e DB se entreolharam. "Que merda. Tem alguma coisa acontecendo mesmo?" comentou Tanto a caminho da porta. Sem saber que vidas de americanos estavam em perigo, Tanto ficou entusiasmado pela possibilidade de uma saída noturna repentina. "Vai rolar alguma diversão hoje à noite." Tanto olhou para o seu pulso. Não importa que depois todo mundo tenha dito que o ataque começou às 9h42 da noite. Ele tinha certeza de que seu relógio marcava 9h32. Ele e DB pegaram os seus kits, que tinham metralhadora leve, além de suas pistolas e seus fuzis de assalto. Eles se prepararam e seguiram em direção ao prédio C. Os operadores saíram depressa, mas não desordenadamente, para evitar que os trabalhadores do anexo entrassem em pânico, já que não tinham treinamento para permanecerem calmos e controlados durante as batalhas. O líder da equipe da GRS os encontrou na estradinha do lado de fora, mais ou menos a meio caminho do prédio C. "O consulado está sendo invadido", contou ele a Tanto. E DB, à distância, eles escutavam tiros e explosões vindos da direção do complexo. Tanto escutou alguém gritando em árabe usando um megafone. Não conseguia compreender direito, mas escutava o canto: "Allahu Akbar. Allahu Akbar." Ainda nu em seu quarto, Jack colocou seu laptop de lado quando escutou a primeira chamada para se reunirem. Ainda não tinha começado a digitar seu e-mail noturno para a mulher, mas imaginou que faria isso depois de uma pequena interrupção. Na primeira chamada, Jack começou a se vestir e colocou primeiro a calça jeans, sem cueca. Seu colega de quarto, Tig, com sua roupa de dormir, colocou os chinelos. "Aguenta aí", disse Tig, do outro lado do cobertor, pendurado, que dividia o quarto deles. "Vou ver o que está acontecendo." Tig saiu. Assim que fez isso, escutou a segunda chamada para reunirem-se e correu pela estradinha até o prédio C. "Hey, o Departamento de Estado está sendo atacado", disse o líder da equipe, a Tig, que imediatamente se virou e voltou para o prédio D. Jack estava sem camisa do lado de fora. "O consulado está sendo atacado", informou Tig. Ambos aceleraram o passo, vestiram correndo roupas civis. Depois se prepararam com um aparato militar completo: armas, colete, munição, capacete, óculos de visão noturna e outros equipamentos. Eles também pegaram kits médicos pessoais como agentes de coagulação, compressas de gás e Kerlix esterilizadas e torniquetes, já desembrulhados para que pudessem ser usados com uma mão se a outra estivesse machucada, segurando uma arma ou se tiver sido arrancada. Essa foi uma das dicas reforçadas por Rony durante o exercício de treinamento médico. Quando os operadores se preparavam para ir embora,
Cada um deles pegou sua mochila individual com itens que incluíam uma bússola, um GPS, munição extra, uma lanterna, pilhas e, em alguns casos, os seus passaportes diplomáticos. Jack colocou suas lentes de contato, mas fez isso com tanta pressa que elas não ficaram na posição correta. Ele saiu do prédio D com a vista embaçada. Do toque na embaixada em Trípoli, o chefe adjunto da missão, Gregory Hicks, ligou para o Centro de Operações no Departamento de Estado em Washington para relatar o ataque e informar aos funcionários de lá qual era a reação que planejavam. Depois fez um turbilhão de ligações para autoridades líbias. Hicks ligou para o chefe de gabinete do presidente Mohamed Magariaf para informá-lo sobre o ataque e solicitar ajuda imediata. Ele fez uma solicitação similar ao chefe de gabinete do primeiro-ministro líbio. Em seguida, Hicks ligou para o diretor responsável pela relação do país com os Estados Unidos, no Ministério Líbio de Relações Exteriores, Abdurrahman Al-Ghanas. Menos de 3 semanas antes, Al-Ghanas tinha apertado a mão de Stevens em Trípoli, quando compartilharam a honra de cortar a fita na cerimônia da sessão consular. Agora, Hicks queria que Al-Ghanas retribuísse a amizade de Stevens e ajudasse a salvar sua vida. Durante uma ligação entre Hicks e Bob, o chefe do anexo, eles concordaram em mobilizar uma equipe de reação composta de operadores americanos lotada na embaixada em Trípoli. Um dos membros da equipe seria o ex-SEAL Glenn "Bub" Doherty, que se juntaria a seus amigos Ron, Jack e Tanto. Hicks e outros funcionários da embaixada em Trípoli começaram a trabalhar para fretar um pequeno jato comercial líbio para levar o reforço para Benghazi. Enquanto isso, o adido de defesa na embaixada regularmente atualizava também as autoridades em Washington e o Comando Militar dos Estados Unidos. Na África, conhecido como Africom, funcionários da embaixada ligaram para o pessoal do Aeroporto Internacional de Benina para solicitar suporte e cooperação logísticos, prevendo a chegada dos operadores de Trípoli e uma eventual evacuação de todos os americanos em Benghazi. David McFarland, chefe da seção política da embaixada, tinha acabado de retornar a Trípoli depois de 10 dias em Benghazi como autoridade principal da missão especial. McFarland ligou para seus contatos na milícia e falou com líbios que faziam vários serviços para o complexo para incitá-los a repelir o ataque com força esmagadora. Diplomatas americanos também fizeram ligações para líderes da milícia. Brigada dos Mártires de 17 de fevereiro, autoridades das Nações Unidas e diplomatas das embaixadas de nações aliadas na Líbia. Hicks então ligou para Washington para atualizar as notícias. Às 10h05 da noite em Benghazi, ou 4h05 da tarde em Washington, o Centro de Operações do Departamento de Estado soltou um alerta para a Sala de Situação da Casa Branca, o FBI, e para o escritório do Diretor de Inteligência Nacional, entre outras agências-chave do governo e da inteligência. Missão diplomática em Benghazi sob ataque. Ela dizia: aproximadamente 20 pessoas armadas dispararam tiros. Também foi possível escutar explosões. O embaixador Stevens, atualmente em Benghazi, está na zona de segurança do complexo. 5 minutos depois do primeiro pedido de socorro que Alec Henderson fez do complexo, tanto DB, Ron, Tig e Jack estavam prontos e reunidos do lado de fora do prédio C. Eles conversavam e perguntaram se alguém sabia quantos americanos estavam no complexo e que tipo de armas havia lá. A resposta: 7 americanos com armas leves. Com base nos tiros, nas explosões que continuavam a escutar e nas informações de que talvez houvesse algumas dezenas de agressores, os operadores sabiam que estariam lidando com o que Tanto chamou de uma força substancial. Tig disse ao líder da equipe da GRS que eles poderiam ir de carro por uma estradinha estreita de terra bem a oeste do anexo, que os operadores chamavam de Smuggler's Alley, ou Beco dos Contrabandistas, porque ela os levaria direto à Fourth Ring Road e ao portão de trás do complexo. Mas o líder da equipe disse que alguns agentes da DS falaram que o portão de trás do complexo tinha sido violado. Então, os operadores deveriam escolher outra rota.
O líder da equipe da GRS informou aos operadores que eles não entrariam sozinhos. Disse que entrariam com um grupo grande de guerrilheiros da 17 de fevereiro que cumpririam a promessa da milícia de servir como força de reação rápida. Falou ainda que parecia que os agressores estavam armados com AK-47 e RPGs e que os americanos no complexo estavam separados em vários grupos. O líder da equipe instruiu os 5 operadores a ficarem prontos e aguardarem o sinal dele para partirem. Eles jogaram o equipamento em um BMW sedã azul escuro e uma SUV preta e quadradona da Mercedes. Ambos eram blindados, com janelas à prova de bala e pneus chamados de run flats, projetados para funcionar mesmo se atingidos por tiros, pregos ou estilhaços de bomba. Ambos os veículos eram tunados para ficarem parecidos com carros de corrida, mas eram sujos e detonados por fora, para que não chamassem a atenção quando se movessem na direção do complexo. Os operadores estacionaram os veículos do lado de fora do prédio C, virados para o portão, com o BMW na frente. Ronnie assumiu a direção do BMW, Jack foi no banco do passageiro e Tig entrou atrás armado com um lança-granadas, uma metralhadora leve e 2 bandoleiras de munição. Tanto e DB pularam no banco da frente, do Mercedes, com Tanto na direção. Além das armas de sempre, Tanto estava com uma metralhadora leve e uma bandoleira de munição. Ele sabia que havia outras bandoleiras similares no carro, para o caso de precisar de mais munição. O líder da equipe da GRS permaneceu do lado de fora em frente ao prédio C, falando ao telefone celular. Alguns dos operadores reivindicaram saber o que os aguardava. O líder da equipe afastou o telefone e informou: "Nós precisamos conceber um plano", disse ele, referindo-se a como eles trabalhariam juntos com a milícia 17 de fevereiro. Do lado de fora dos veículos, e falando ao telefone, também se encontravam Bob, o chefe do anexo, e o segundo na cadeia de comando, um funcionário da CIA que tinha ganhado a estima dos operadores por tratá-los com respeito. Dentro dos veículos, os 5 operadores da GRS conferiram pela terceira vez suas miras, apertaram seus coletes e tentavam entender por que ainda não tinham saído. Provavelmente já teriam chegado a pé no complexo pelo tempo em que estavam ali esperando. A maioria deles estava calada, mas Tanto tentou dar leveza ao clima, reclamando que ele não tinha lugar algum para colocar a caneca de café que tinha levado. "Você gasta 250 mil em uma porra de um Mercedes, e ele não tem lugar para colocar a caneca. Mas que merda é essa?" À medida que o tempo passava e eles ficavam mais tensos, escutando as conversas que aconteciam do lado de fora do carro, os operadores tiveram a nítida impressão de que o plano de resgate, sendo discutido por alguma razão, não os incluía. Do lado de fora do Mercedes, Tig gritou: "Ei, a gente tem que ir! Agora! Estamos perdendo o momento!" "Não, permaneçam onde estão. Vocês têm que esperar!" gritou de volta Bob, o chefe da base. "Nós temos que conceber um plano", repetiu o líder da equipe. "É tarde demais para conceber um plano, caralho", berrou Tig. "A gente precisa chegar lá, primeiro, e depois conceber a porra de um plano." Tanto saiu da Mercedes e se aproximou do líder da equipe e de Bob. Ele pediu que eles solicitassem apoio aéreo às Forças Armadas dos Estados Unidos, especificamente um drone ISR não tripulado, que recebeu esse nome por sua habilidade de capturar informação e fornecer vigilância e reconhecimento. Tanto também pediu a eles que solicitassem um AC-130 fortemente armado, um avião de asas fixas com 4 motores, projetados para ataques terrestres letais. Enquanto isso, Tanto disse aos chefes: ele e os outros operadores estavam atrasados para saírem. O chefe da CIA olhou para Tanto, depois para o líder da equipe, depois de novo para Tanto. O operador teve a impressão de que seu chefe estava olhando através dele. "Não", disse Bob. "Vocês aguardam. Nós vamos fazer a milícia local lidar com aquilo." Tanto não conseguia acreditar em seus ouvidos. Ele se virou para o líder da equipe. "Ei, a gente precisa ir.
Não, opôs-se o líder da equipe. Temos que esperar. O chefe está tentando combinar com a 17 de fevereiro e deixar que eles lidem com aquilo. O que você está querendo dizer com deixar que eles lidem com aquilo? Questionou. Tanto. Ele não confiava muito na milícia. 17 de fevereiro, cujos membros, ele e vários outros operadores consideravam mais sujeitos a virarem-se contra eles do que a servirem ao lado deles. Tanto não acreditava especialmente na palavra da milícia, quando o objetivo era salvar vidas americanas. O objetivo era salvar vidas americanas. A gente tem que ir. Não vamos deixar a 17 de fevereiro lidar com aquilo. A memória de Tanto retornou ao impasse no aeroporto meses antes. Ele achou que Bob estava repetindo a postura, vá com calma, fique de fora e deixe que a milícia aliada lide com isso, que tinha adotado quando os milicianos hostis queriam assaltar Ronnie e outro operador da GRS. O incidente fora resolvido pacificamente, sem feridos e sem expor a presença da CIA em Benghazi. Quando Ron e seu companheiro demonstraram que não seriam roubados sem lutar. Desta vez, Tanto pensou Bob, estava optando pela mesma tática, ainda que a luta já tivesse começado, e que os americanos estivessem perdendo e, possivelmente, morrendo. Eu já passei por isso antes, disse Tanto ao líder da equipe. Quando o chefe não nos deixou ir, quando nossos companheiros estavam com problemas. Pergunte a Tyrone. Ele está bem ali. Ele era um dos caras que estavam lá, quando o chefe falou para deixar a 17 de fevereiro lidar com a situação. E segurou a gente. Tanto eu sei, disse o líder da equipe. Estou trabalhando nisso. Tanto voltou para o SUV e comentou com DB. Que monte de conversa fiada. Do caralho. DB estava incrédulo, a cabeça tombada para a frente em sinal de frustração. Ainda que ambos soubessem que aquilo ainda não tinha acabado. Os planos ainda estavam em formação e mudando, com informações e decisões voando entre Benghazi, Trípoli e Washington. Eles não sabiam com quem Bob estava falando, mas esperavam que a ordem de esperar fosse revertida o quanto antes e que lhes dessem a luz verde. Tanto usou seu rádio e retransmitiu sua conversa a Ron, Jack e Tig, no BMW. Ron olhou pela janela do carro, sua expressão imobilizada entre a raiva e a indignação. Tanto levantou as palmas das mãos e suspendeu os ombros. Ron falou no rádio. A gente tem que ir. Tem que ir. Tem que ir. Com a visão ainda ofuscada pela lente mal colocada. Jack olhou pela janela da BMW, se perguntando se quem quer que estivesse atacando o complexo algum dia atacaria o anexo. Ele examinou o familiar, Yin e Yang, do momento. A descrença de que aquilo estava acontecendo em contraste com uma sensação de que sempre estiveram esperando por aquilo o tempo todo. Ao analisar a situação, Jack lembrou-se de que tinha deixado seu laptop ligado. O e-mail que tinha a intenção de mandar para a esposa permanecia não escrito. Do banco do motorista na Mercedes, Tanto viu um civil chamado Henry, um sujeito de aparência séria e inteligente, quase careca, moreno, de óculos, atravessando a estradinha do anexo. Tanto saiu apressado da SUV. Henry era um cidadão americano na faixa dos 60 anos que trabalhava como intérprete no anexo. Alguns tradutores em áreas hostis eram designados intérpretes de combate por terem treinamento especializado em armas. Henry não era um deles. Ele trabalhava no escritório revisando e traduzindo documentos do árabe e ocasionalmente saía em operações que não eram mais perigosas do que jantares com pessoas da região. Tanto interceptou Henry. Eu já passei por isso antes e precisamos que você venha com a gente, disse Tanto. Se formos trabalhar juntos com a 17 de fevereiro, nenhum de nós fala a língua bem o bastante para conseguir se comunicar. Precisamos de você aqui. Tanto, respondeu Henry. Eu não sou habilitado para usar arma. Não tem problema, disse Tanto. Ele sacou uma arma e entregou a Henry. Aqui está, sua arma. Pega o seu capacete e o colete. Nós precisamos de você.
Sem hesitar, Henry disse: "Combinado, eu já volto." Em pouco mais de 2 minutos, Henry estava sentado no banco de trás da Mercedes com o capacete e o colete bem firmes, a arma de tanto na mão, e um olhar de puro medo no rosto enrugado. Tanto achou que ele lembrava uma versão do Oriente Médio, do comediante Bob Newhart. Passou mais um pente de munição para Henry. Quando Jack viu Henry equipado e pronto, ele sentiu uma onda de admiração. Aí está um cara, Jack pensou, que faz serviço administrativo e alguém deu a ele um colete à prova de balas, um capacete e uma pistola. Ele se voluntariou para vir a uma missão basicamente suicida. É o nosso trabalho fazer esse tipo de coisa. O trabalho dele é ficar atrás de uma mesa e traduzir árabe para o inglês. Só que ele está fazendo o que acha que é certo. De dentro de seus veículos ligados em ponto morto, os operadores mal conseguiam ver as chamas alaranjadas subindo do complexo. Com as portas abertas, eles escutavam os cânticos ao longe. Tanto pegou seu rádio e falou de maneira que todos no anexo escutassem a sua mensagem. Ele queria que ela chegasse a alguém do complexo que estivesse na mesma frequência. Tanto repetiu a solicitação que fizera antes, agora como uma exigência. Mandem um drone, ISR e uma aeronave Spectre. Tanto não sabia, mas uma parte de sua exigência já estava sendo providenciada. Na primeira meia hora do ataque, às 9h59 da noite, o Comando da África das Forças Armadas dos Estados Unidos ordenou que um drone de vigilância fosse posicionado sobre o complexo da missão especial. Levaria mais de 1 hora para que ele chegasse a Benghazi, mas assim que estivesse lá, o drone conseguiria monitorar os eventos e transmitir imagens ao vivo para Washington. Mas a solicitação para que houvesse apoio aéreo não seria algo fácil de cumprir. Um porta-voz do Pentágono diria depois que nenhum AC-130 dos Estados Unidos estava próximo de Benghazi na noite de 11 de setembro de 2012. À medida que o tempo passava e os operadores aguardavam a liberação para partir, o ar nos veículos ficava mais tenso. Os operadores imaginavam cenas sangrentas acontecendo com seus compatriotas a pouco mais de 1 quilômetro de distância. E quanto mais tempo ficavam ali ociosos, mais provável era que o mesmo destino os aguardasse. Quando se aproximava das 10 da noite e os rádios dos operadores estavam sintonizados na mesma frequência daqueles no complexo, eles ouviram a voz de um dos agentes da DS no toque do complexo, Alec Henderson, ou David Ubben. "Estamos sendo atacados!" Foi o grito que se ouviu, a voz apertada pelo estresse. Há cerca de 20 a 30 homens armados atirando com AKs. "Estamos sendo atacados, precisamos de ajuda! Precisamos de ajuda agora!" Uma onda de adrenalina percorreu as veias dos operadores, mas novamente lhes disseram para esperar. Estavam acostumados a seguir ordens e sabiam que a insubordinação poderia lhes custar o emprego ou, coisa pior. Mas um pensamento em comum tomou os 2 veículos. Caso não lhes fosse dada permissão para irem logo, eles enfrentariam o problema com as próprias mãos. Nota: a sigla ISR vem das palavras Intelligence, Surveillance e Reconnaissance, NT.